palavras de Jesus. Ele está dizendo: olha, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. Aqui há uma palavra de repreensão e uma palavra de correção, dentro de um capítulo em que Jesus entra em profunda discussão com os líderes da religião judaica em razão do sábado do sétimo dia. Se os irmãos começarem a ler a partir do capítulo 5, ou melhor, do versículo 1 do capítulo 5, vão perceber que toda essa discussão, esse debate entre Cristo e os judeus, se deu em razão de Jesus ter curado um homem em dia de sábado. Então Jesus está dizendo, depois dessa longa discussão: olha, vocês examinam, é um fato. Agora, vocês examinam por quê? Por que vocês examinam as escrituras? Por que vocês leem as escrituras? Por que vocês estudam as escrituras? Aí Jesus, o próprio Jesus fala e responde: porque vocês julgam que neste exame vocês obterão vida eterna. É como alguém pensar que a simples leitura da Bíblia lhe acrescentará alguma coisa. Sabe o que tem acontecido com a maioria, ou com todos que procuram a Escritura, todos que se aproximam da Escritura, todos que tomam a Escritura desse ponto de vista, como quem julga que aqui, neste livro, tem a vida eterna? Sabe o que acontece com todos? Eles fazem as piores religiões. As piores religiões. Porque cada um vai procurar estabelecer uma moral própria do seu segmento. De maneira que mesmo dentro da religião chamada cristianismo, não existe uma moral e uma ética comum a todos. Agora há pouco o Tiago me falava que ele foi numa congregação em tal lugar, e alguém que sequer participava, que nem sequer participava daquela comunidade, mas queria que ele tirasse o boné da cabeça para participar da reunião. É uma moral, ou que seja uma ética própria de algum segmento. Mas isso é o de menos. Isso é o de menos. O pior é quando você começa não somente a determinar usos e costumes a partir da Escritura, e você então começa a perseguir as pessoas. Pastor, você acredita que eu não persigo ninguém? Tudo bem que eu não concordo muito com muitas coisas, mas perseguir eu não persigo. Ora, mas o que você acha que é perseguir? Senão quando você usa a sua língua para fazer uma crítica severa contra um servo que não é seu. O servo, a Bíblia própria diz, o servo é servo alheio, é servo de Cristo. Eu não sou servo de nenhum de vocês, e nenhum de vocês é servo meu. Então não pode haver o assenhoramento de um sobre o outro. Não pode haver o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, ou melhor, capítulo 2, quando diz: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Não pode haver isso. Nós vamos ficar com quantos anos de crente nas costas, sem aprender um princípio básico, fundamental. Uma coisa que parece tão simples, mas que é capaz de fazer você ficar privado da graça de Deus. Não que Deus te prive da sua graça, mas é você próprio com a sua conduta que se priva dessa graça divina. Porque o seu coração, ele fica totalmente selado contra todo tipo de comunhão, porque você começa a medir as pessoas. Então esse medir impede no seu próprio juízo da comunhão. Porque logo você diz que o outro não tem condições ou está numa condição inferior à sua. Então, nesse primeiro ponto aqui de João capítulo 5, Jesus faz duas afirmações. A primeira é que os judeus examinavam as escrituras. A segunda é que eles faziam isso porque julgavam que fazendo isso eles tinham o quê? Vida eterna. Mas não tem. Aí Jesus começa a fazer a correção no versículo ainda 39, na outra parte. E são elas mesmas, agora ele está afirmando, que testificam de mim. Aí eu pergunto para os irmãos, pega a sua Bíblia na sua mão, por gentileza. Vocês examinam este livro? Creio que sim. Em maior ou menor medida, nem que seja para procurar onde é que está o Salmo 23, você deve ter pego algum dia. Está o Salmo 23 aqui, deixa eu ver se eu encontro. Enfim. Agora eu pergunto, por que vocês fazem isso?
Já observou que quando o cristão, o crente, ele toma a Bíblia pelo mero exame para se constituir das suas letras, ele se torna um crente orgulhoso? Já notaram isso ou não? Ele se torna orgulhoso. Primeiro porque ele se sente detentor do conhecimento, da verdade. Segundo que agora ele olha para todos com um desprezo, porque esses outros não têm o mesmo caminhar, o mesmo andar, de acordo com a sua santidade estabelecida a partir da sua compreensão e interpretação particular da Bíblia. As pessoas dizem assim que a Bíblia é um livro tão complexo que não é possível que haja uma única interpretação. Eu digo que sim, primeiramente é fiado no fato de que a Escritura, ela se interpreta a si mesma. Então eu não posso interpretar a Escritura, eu tenho que ler a Escritura e permitir que ela própria se interprete. E segundo, porque toda a Escritura, ela é um testemunho de uma pessoa. Portanto, você não pode interpretar a Escritura tendo a Escritura como um fim em si mesma. Porque se Jesus disse, e são as Escrituras que dão testemunho de mim, então você vai ter que ter Cristo como sendo a sua chave de interpretação. Porque elas são mero testemunho de uma pessoa. Eu pergunto, o que é maior, a pessoa ou o testemunho? A pessoa. Aí mata-se a Cristo e fica com o seu suposto, com o seu testemunho, que é tomado por ignorância, como se fosse um livro de conduta, de moral, de ética, que a partir do seu cumprimento você alcança a vida eterna. Jesus continua dizendo, portanto, versículo 40, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. E aí ele deixou claro que a vida não está nas Escrituras. Ele diz lá em cima, no 39, vocês examinam porque vocês julgam é mesmo que vocês pensam, que nelas, Escrituras, tem a vida eterna. E aí ele diz, mas não tem, porque a vida eterna está em mim. Então vocês vão à Escritura, tendo a Escritura como um fim em si mesma, julgando ter nela a vida eterna. E o pior, porque vocês erraram o objetivo da Escritura, vocês então agora não sabem que ela dá um testemunho de mim. Porque se é um fato que ela dá testemunho de Cristo, todos quantos a ela se dirigem, devem dirigir-se, portanto, a Cristo. Eu vou à Escritura diretamente, para que eu então compreenda a pessoa de Cristo. E compreendendo a pessoa de Cristo, eu vou a Cristo para ter vida nele e não nos meros ensinamentos. Os irmãos entenderam isso?